que nós vamos falar? Nós vamos falar de inovação, vamos falar de inovação em educação e vamos falar isso num contexto que eu acho que nós todos podemos reclamar para o Brasil e para a América Latina no momento, da gente ter recuperado nas últimas décadas um certo conjunto de ordens, a gente ter redefinido o que era a noção de ordem econômica, de ordem financeira, de ordem do sentido de recuperar uma mínima ordem de segurança pública ou coisa parecida com isso, mas que o outro lado da bandeira aqui, para a gente ter não progresso, mas desenvolvimento sustentado, talvez a gente precise de muito mais coisa do que a gente tem. Mas então, educação mais oportunidade é igual a esperança. Quando a gente combina essas duas coisas, as pessoas têm algo a perder, e tendo algo a perder, de repente um conjunto muito grande de coisas que não funcionavam antes, começa a funcionar. O problema é como você faz isso em qualquer sistema. Em particular, como é que a gente faz isso no sistema brasileiro. Como eu disse, eu estou ficando meio idoso e estou aprendendo que tem 3 coisas essenciais para a gente fazer para criar educação e oportunidade. A primeira e óbvia é educar as pessoas, tá certo? Para você criar esperança, né? Não tem muito segredo no que é que tem que ser feito. O nosso problema é o como, os praquês, mas o que não tem jeito. O segundo, eu já disse o que é criar as oportunidades para que as pessoas desenvolvam suas carreiras, empreendam e assim por diante. Mas tem uma terceira, que a gente que já passou pela escola e está aqui definindo a escola, que a gente precisa começar a se preocupar severamente com ela no Brasil, e isso é parte do nosso processo de formação de redes para criar esperança, é fazer com que os problemas saiam da frente, principalmente os problemas criados pelo Estado. O Estado precisa simplificar, o Estado precisa criar essas oportunidades de aprendizado e empreendedorismo de uma forma muito mais simples do que vem permitindo, ou talvez até deixando que a gente faça de forma subreptícia e não apoiada por ele, nas últimas décadas. Mas assumindo que a gente vai fazer isso, o nosso problema do ponto de vista de educação é onde, no ambiente educacional, a gente vai definir o que é que tem que ser feito, para que tem que ser feito. E falando em termos de negócio, eu estava mudando minhas transparências ali, porque eu estava ouvindo Miguel falar aqui de educação como mercado e negócio. Se a gente olhar para a educação, que tipo de negócio não é? Vejam que eu deliberadamente não usei aqui, eu usei está. Que tipo de negócio está o negócio da educação? Da mesma forma como todos os negócios estão. Não tem nenhum negócio estável no planeta nos últimos 30, 40 anos. Não vai ter nos próximos 20. Se você tem um estudo da IBM sobre complexidade nos negócios, feito recentemente, onde mais de 60%, o número exato eu acho que são 68%, de todos os CEOs entrevistados, todos os líderes de empresas entrevistados, em mais de 1.000 empresas no mundo, dizem que as próximas 2 décadas vão ser mais complexas, de mudanças mais profundas e mais rápidas em todos os cenários de negócio, inclusive de educação. Esse é o cenário onde a gente está vivendo. E esse é o mercado onde a gente funciona. Como o Miguel disse, se você for vender educação de qualidade para as pessoas, elas dificilmente vão querer comprar. Se você quiser vender felicidade, elas sabem muito bem o que é e talvez elas comprem. Mas tem uma forma, eu acho, da gente olhar para essa ideia de mercados e ver como é que as pessoas estão se comportando. Um grupo de pessoas, no começo da internet, na realidade, antevendo qual que ia ser o impacto das redes, e aqui eu já vou dizer que o que eu vou falar é sobre qual é o impacto de tecnologia de informação, em particular sobre o impacto de redes e redes sociais, e os mecanismos de criação de sistemas de informação lúdicos tem no processo educacional. Lá em 99, um grupo de pessoas criou um conjunto de 95 teses sobre como é que os mercados em rede, os mercados de pessoas conectadas em grupos, que interagiriam de forma muito mais eficaz e eficiente, funcionariam na década, vamos dizer, da internet, na década de 2010. É claro que isso demorou mais para acontecer do que deveria, está acontecendo mais lentamente em países mais periféricos como o Brasil, mas está começando a acontecer no mundo inteiro, com 2 bilhões de pessoas já conectadas na internet e 6 bilhões de pessoas, mais ou menos, com celulares. Esse manifesto se chama o Clue Train Manifesto. Se vocês procurarem na rede, ele está disponível com download em português, tem em português, só as teses, não o livro inteiro. E eu resumo esse manifesto da seguinte forma. A primeira tese é que diz que mercados são conversações. Conversações, são pessoas interagindo. Mercado educacional são pessoas interagindo. 2, que esses mercados que são conversações são mercados de pessoas.
não tem um sistema educacional. Empresas são abstrações, a escola é uma abstração. A escola é, na realidade, a encantação jurídica da rede de pessoas que faz parte dela. E essa rede de pessoas pode ser perene, ela pode ser tornada perene. Em instituições que têm um ethos, que têm uma alma educacional muito forte, como é o caso da escola de engenharia que eu fiz, que Miguel, de novo, citou aqui, que tem uma alma forte, porque é derivada daquela história do Santos Dumont, depois reencantada pelo Casimiro Montenegro na década de 50, eu tenho um contato dos 110 caras que formaram comigo, eu tenho contato permanente com cerca de 90 deles. E eu me formei em 1977. Então, pessoas conversando, e hoje conversando em rede. A gente tem uma lista de spam que funciona permanentemente entre nós. Todo dia, hoje, tinha discussão lá sobre o estado da economia do Brasil, por exemplo. Mas o 3, que é mais importante do que tudo, é que mercados são conversações realizadas por pessoas em uma voz humana. Não é no livro, não é no call center da Secretaria da Educação, não é no texto, não é na prova. São as pessoas que conectam-se umas às outras, criando redes pessoais, redes sociais, redes gregárias. Isso não é nenhuma novidade. A novidade é que essas coisas hoje são mediadas por tecnologia. Se pessoas são mercado e elas são mediadas por tecnologia e estão virando pessoas digitais, tem um treco que a gente podia varrer a história das tecnologias e as tecnologias sendo usadas para fazer com que as pessoas interagissem, que a gente podia chamar de tag, o rótulo, tecnologia através das gerações. Eu resumi esse treco no meu blog há algum tempo atrás. Se vocês perguntarem Alcatel, Lucent, Silvio Meira, cai direto no texto do meu blog, onde tem as referências e o lugar para fazer o download desse livro, que chegou agora já numa segunda edição, contextualizado para o Brasil e para a América Latina, coisa que não tinha sido feito antes. Quem nasceu mais ou menos até 1925, nasceu na era do impresso. Meu pai nasceu nesse ano aqui. Então ele tem 86 anos de idade, ele morava em Itaperuá, no interior da Paraíba, e quando muito ele via um jornal. Revista quase nunca, e livros muito poucos. Quem nasceu entre 25 e 45, se você nasceu em 35, em 1950, 15 anos de idade, você estava no meio da era do rádio, a grande discussão nacional era se era Marlene ou Emilinha. Pouco tempo depois, a gente perdeu a Copa, porque estava desfocado, né? Quem nasceu entre 45 e 65, eu nasci aqui, eu nasci em 55. Em 70, eu tinha 15 anos, morava em Fortaleza, vi o Brasil ganhar a Copa do México pela TV e resolvi fazer eletrônica para aprender a projetar TVs. Isso influencia a vida das pessoas. O meu contexto era televisão. Eu não perdia uma oportunidade para ver televisão. Já quem nasceu um pouquinho depois de a 80, quem nasceu em 75, por exemplo, em 90, com 15 anos de idade, já estava vendo computador em cima do balcão do supermercado, do caixa do banco, nos primeiros caixas automáticos, na mesa do chefe, e queria saber que negócio era esse. E o que era que isso fazia? Como era que simplificava as coisas? Quem nasceu entre 80 e 2000, quem nasceu em 90, com 15 anos, estava em 2005, e ou tinha internet que queria muito mais de melhor qualidade, ou não tinha. E foi o público, como nossos alunos das escolas públicas, que criou 120 mil lan houses no Brasil. Itaperuá tem 12 mil habitantes, tem 40 lan houses, dá uma para cada 300 habitantes. A Bomba do Emetério, em Recife, tem cerca de 14 mil habitantes, tem 40 lan houses também, dá um pouquinho mais do que 300 habitantes para cada lan house. Então, esse é o público da internet. Esse público nasceu na era da internet. Essas pessoas estão começando a ter, gente que nasceu em 1990, hoje tem 21 anos de idade, está dentro da universidade. Dentro de 2 ou 3 anos, nós vamos começar a ter uma invasão de professores nas escolas públicas e privadas que são nativos da internet e que já jogaram num computador. Não tem medo de jogos. Isso vai mudar completamente. Vocês entenderam o que é que eu quis dizer? Isso vai mudar completamente a escola. Vai mudar completamente a escola, porque as professoras do meu filho de 9 anos, que nasceu nesse outro bracket aqui, nasceu aqui em 2001, elas não sabem usar o celular como ele sabe, elas não sabem usar a internet como ele sabe, e ele dá aula para elas sobre configuração de placa de vídeo, se elas quiserem. Sabe o que foi que a gente descobriu em Recife, em escolas secundárias, que estavam sendo atingidas pelo programa, ou estavam sendo atendidas, desculpe, pelo programa de escolas de referência, que quando você levantava o nível de uma escola e levava ela para o nível de referência, que os alunos iam passar mais tempo lá, imediatamente uma coisa que acontecia ao redor era aparecer mais lan house ao redor daquela escola. Ou seja, a gente melhorava o nível da escola,
mas aí aumentava o atrator, melhorava a placa de vídeo da Lan House. Então, tem uma escola em particular em Recife, que é a Escola Cícero Dias, que é uma parceria do César com o Instituto Oi Futuro e a Secretaria da Educação de Pernambuco, onde é o projeto NAVE, onde a gente montou a melhor Lan House de Recife, fica dentro da escola. Então, qual a ideia? Já que os alunos vão fugir da aula mesmo, que eles fujam para dentro da Lan House na escola, com o eventual apoio dos professores para fazer isso. O detalhe desses clientes especiais aqui e colaboradores, mediado por um atendimento de uma Lan House excelente na escola, é que dos 15 garotos que aprenderam a programar na primeira turma que se formou nessa escola, 8 foram contratados dentro do processo padrão de seleção de capital humano do César. Isso não é um negócio trivial para chegar lá. O César é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, é um instituto de inovação que tem uma demanda por capital humano de qualificação muito acima da média. Nessa economia de redes, nessa economia do conhecimento, que tem como substrato, já falei, essa infraestrutura de informação, um bom negócio é uma comunidade com um propósito. O propósito que Miguel está colocando lá em Natal, que está vendendo muito competentemente lá em Natal, é vamos todos ser felizes. É fácil agregar as pessoas ao redor desse ideal numa escala comunitária, né? Mas seja lá qual for a sua proposição de negócio, ela não é uma propriedade qualquer, não é você melhorar o IDEB, não é você melhorar a parede da escola, é você ter comunidades que têm propósito. Vamos nos qualificar melhor para ganhar mais, vamos nos qualificar e saber mais, para a gente entender melhor o universo e ser mais feliz, ou seja o que for, mas a gente tem que descobrir qual é o nosso conjunto de propósitos em comum com os nossos clientes, que são os nossos alunos. Esse é um ambiente, obviamente, de complexidade e simplicidade. A demanda é complexa, mas a gente tem que ter uma resposta simples para ela. É no ambiente da complexidade que estão as maiores oportunidades para a inovação em rede. E essas oportunidades para a inovação em rede implicam necessariamente numa troca de visão de mundo de McLuhan, onde o meio era a mensagem, e comunicação, é como eu estou usando aqui agora, para disseminação de informação, onde quem manda é o centro, que é dominante e monolítico, e a borda tem que obedecer e depois fazer prova, né? É um sistema baseado em estrutura, para um outro ambiente, que é um ambiente de conectividade para interação. Um ambiente onde a gente quer que a borda assuma, aspas, o controle. Que tenha muito mais gente dizendo o que é que tem que ser feito do que tem gente mandando fazer. Né? Onde os comportamentos são emergentes, e esses comportamentos definem o espaço para todo mundo em conjunto. Nós estamos falando de conjuntura. Comportamentos emergentes criando conjunturas onde comunicação para disseminação é cada vez mais constrangida para a borda do cenário e conectividade para a interação. Para geração e regeneração de conhecimento é o que realmente interessa. A sua rede social tem que ser portátil, ela tem que ir para as pessoas, ela tem que chegar onde as pessoas já estão, no ambiente onde elas estão. Ela tem que ser pessoal, tem que trazer coisas que fazem sentido. Ela tem que ser participativa mesmo, onde eu digo o que eu acho para todo mundo, onde eu consumo as coisas potencialmente em público. Essa é que é a noção e a definição de rede social, que podia ser a noção de educação social. Tudo em todo canto o tempo todo, pessoal, porque eu posso conduzir aquele experimento para mim, e participativo, porque eu posso fazer com os outros. É isso que mostra um vídeo de um negócio chamado Olimpíada de Jogos e Educação, onde a gente promove a ideia o contexto de compartilhamento de conhecimento, de dúvidas, de problemas, de engajamento das pessoas para resolver esses problemas e não para responder perguntas, onde tem processos para fazer as coisas, onde tem interação entre os alunos e os professores e disputas entre grupos de alunos construtivas, é portátil, vai para todo canto com as pessoas, onde tem consistência, porque se trata de jogar o ambiente educacional como experiência de aprendizado em rede lúdica, pode ir para todas as redes, no sentido que todas as redes podem interagir nesse ambiente aqui, onde a gente tem métricas para saber qual é a performance das pessoas dentro disso, estamos coletando há algum tempo, onde tem uma noção de qual é a relevância daquilo no ambiente educacional, onde se expressam as possibilidades de liderança e de abertura das pessoas para o mundo ao redor delas. Essa é a ideia da Hoje, que já atingiu em 2010, no modo beta, quase 100 mil alunos, e que esse ano
em Pernambuco e no Rio de Janeiro vai atingir 450 mil alunos. Eu tenho um pequeno vídeo sobre esse negócio aí e aqui eu encerro a minha palestra. Obrigado.